Mais uma vergonha de João Pinheiro. Ele estava todo machucado, 5 costelas quebradas, pulmão perfurado. Estou aqui no Hospital Municipal em João Pinheiro, onde um idoso está internado aqui, nesse momento entubado na unidade de pronto atendimento, aqui a unidade intensiva de João Pinheiro, a nossa UTI. Esse idoso, uma história que a família está muito revoltada. Ele, por volta das 2 horas da madrugada do dia 9 para o dia 10, do dia 10, ele teria sofrido um acidente, caído em uma cratera. De acordo com a família, cerca de 6 metros de profundidade. O idoso teria caído, ficado ali até amanhecer o dia, saído arrastado dali, se arrastando em direção às residências próximas, onde ele foi socorrido. Mais uma vergonha de João Pinheiro. Uma pessoa passando mal na rua, ligando para todos os números de socorro, mas infelizmente aqui é uma democracia, porque para conseguir um socorro você tem que ligar, falar com 1, 2, 3, 10 pessoas sobre o mesmo caso e nada resolvido. Um senhor caído na rua, chamamos socorro e nada, até agora. A informação é que por volta, logo pela manhã, as tentativas, os pedidos de socorro, e não consegue falar diretamente nas unidades de resgate de João Pinheiro. Tem que passar pelas controladorias, o pessoal liga, mas a ligação não cai aqui na unidade. Cai tipo Patos de Minas, na regulação do SAMU. Cai nos bombeiros, você liga, cai tipo em Patrocínio. E não consegue falar diretamente. E com isso, várias tentativas, e o socorro só veio acontecer por volta das 11 horas, já quase meio-dia. Foi levado para a UPA, não foi dada entrada pela emergência, e de lá foi trazido aqui para o Hospital Municipal, onde a família só tomou ciência já por volta das 4 horas da tarde, mas ele já estava entubado. 5 costelas fraturadas, um pulmão perfurado e uma situação gravíssima. A família teme pela vida do idoso e está aqui no Sputnik Voz do Povo para denunciar o caso, reclamar do atendimento de resgate, pedindo para que seja resolvida essa situação, porque quando existe a emergência, a ligação também é de urgência. Ele foi encontrado 6 horas da manhã, caído num barranco. As pessoas encontraram, ligaram para o socorro, ficaram até 11 horas da manhã para o socorro chegar. Ele chegou na UPA, ele estava todo machucado, 5 costelas quebradas, pulmão perfurado. A gente ficou sabendo 4 horas da tarde por pessoas que estavam aqui na porta do hospital, viram ele chegando. Então a gente se revoltou bastante porque não fomos avisados por parte da equipe médica, por parte da recepção da UPA. A gente não foi avisado de nada para tomar conhecimento da situação que ele estava. A gente ficou sabendo por pessoas que estavam aqui que viu ele chegando. Então assim, é a nossa maior revolta, porque o estado dele é muito grave ainda. Ele chegou lá em um estado muito grave, então eles tiraram da gente essa oportunidade de estar perto dele nesse momento. Ele estava andando na rua 2h10 da manhã, ele estava com confusão mental, ele não estava bem, dava para ver até ele bem desnorteado, até que ele chegou numa rua sem saída, onde tem uma vala de 6 metros de altura. Foi dentro dessa vala que ele caiu, ele passou a noite lá, ele ficou até 6 horas da manhã, 7 horas, onde o pessoal de frente da casa viu ele, ofereceu um copo d'água, daí começaram a ligar para os bombeiros e SAMU, até 11 horas da manhã que foi ocorrido o resgate dele. Pessoal, estou aqui ao lado da Sirlene, ela que é moradora aqui, e o rapaz, o senhor Fernando, acabou caindo aqui na porta dela. Caindo não, ele veio se arrastando dali, da área de barranco, conforme vocês podem ver, é alto. Ele vinha pela ruazinha ali, e acabou caindo aqui por volta das 2 horas da manhã, 2 e pouco da manhã. A Silene pela manhã tomou conhecimento, né, Silene? Você chegou a gravar um vídeo reclamando porque vocês tentaram de forma de insistência mesmo com o resgate, não conseguiu ter resposta. Você posteriormente entrou em contato com a sua filha para o resgate chegar. Qual que foi a situação, Silene? Então, assim que a gente já conseguiu, pegar ele, ver qual é a situação, que ele estava reclamando de muita dor na coluna, então a gente começou a procurar o socorro. Foi onde que foi ligado para o SAMU e a gente não teve o resultado e começamos a ligar para o corpo de bombeiro.
foi ligado para o Corpo de Bombeiro e na ligação eles começaram a passar de um atendente para o outro. Isso o SAMU ou os bombeiros? Isso no caso os bombeiros. O SAMU a gente tinha ligado, só que a gente não teve resultado, não foi respondido. Foi ligado 1, 2 vezes, mas não teve atendimento. Aí foi ligado então pro Corpo de Bombeiro. Aí no Corpo de Bombeiro ficou passando. Perguntou de qual cidade que era, se era de João Pinheiro, a gente falou que sim. Então eles começou a passar de um atendente para o outro e contando a história. Aí quando eu estava no quarto atendente, eu falei com meu marido, não, vamos parar de ligar. Vocês estavam contando história o tempo todo e nada de socorro? A mesma história que a gente tinha encontrado uma pessoa que estava machucada, que precisava de socorro, e contando a mesma história. E cada minuto ele aqui passando mal. Eu acho que começou a entrar em contato com bombeiro e SAMU entre mais ou menos umas 10 adiante. Foi que ele foi resgatado depois das 11 horas. Pessoal, estou aqui na unidade de pronto atendimento UPA de João Pinheiro. Estou aqui com a diretora administrativa, a Patrícia, e com o diretor técnico aqui, o doutor Renato. Patrícia, doutor, nos foi questionado pela família e denunciado uma situação de um paciente, um idoso de 64 anos, de nome Fernando. Ele teria dado a entrada aqui na UPA através de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar. A família questionou por que da entrada dele não ter sido pela emergência e ter sido pela recepção. E eu queria que os senhores pontuassem para mim a respeito de como é feita a comunicação com a família, uma vez que ele foi tirado daqui, a família não foi comunicada, ele foi entubado. Posteriormente, a família só veio saber da história por volta das 4 horas da tarde. Eu queria que os senhores esclarecessem como que é o procedimento aqui da UPA. Bom, Jefferson, primeiramente o paciente, quando ele tem entrada aqui na UPA, a prioridade é a vida dele. A assistência ela é feita para estabilizar esse paciente. Um paciente que ele chega na UPA através de resgate, a orientação que é feita para as equipes de resgate, SAMU, um corpo de bombeiro ou uma ambulância do município ou de outro município, é que esse paciente dê entrada pelo box, que é a emergência da UPA. Esse paciente vai dar entrada, ele vai ser feito a estabilização e aí, posteriormente, é feito as demais assistências que são necessárias, comunicar a família, transferir, dar alta, vai de acordo com o paciente. Doutor Renato, eu queria que o senhor falasse, então, como que foi feito esse atendimento aqui? Ele deu entrada em uma situação de acidentado, né? Qual foram os procedimentos? O paciente chegou aqui com um histórico de um trauma, né? E assim como todo trauma, a gente tem um protocolo do ATRS para seguir. É feito primeiro a triagem pelo pessoal da enfermagem, solicitado raio-x, feita a medicação. Quando foi visto que esse paciente tinha fraturas, tinha um problema de pulmonar, foi levado e encaminhado para o bloco de emergência. Lá no bloco de emergência, o médico deu uma assistência muito boa, até agradecer o Dr. Biel, que fez o entendimento, impecável, salvou a vida do paciente. Foi feito o contato com a cirurgiã e solicitado a ambulância para levar o paciente daqui para o hospital para realizar outros exames, tomografia e tudo. Nesse meio tempo, na verdade, um terceiro viu esse paciente chegando no hospital e comunicou à família. Essa comunicação ia ser feita, mas a prioridade no momento era a estabilização do paciente. Não tem como a gente parar um atendimento grave, um atendimento com risco de vida para fazer o comunicado à família, né? Então, a gente fez o atendimento, ele foi para o hospital, ele foi feita a tomografia, foi feito o dreno de tórax do paciente, foi entubado o paciente, ele já ficou no hospital, ele não retornou para a UPA, ele já ficou direto no UTI lá para o segmento da propedêutica. Então, para deixar bem claro, a unidade em si, não é ela diretamente que comunica a entrada de paciente, seja lá a quem for. Quem faz isso é a assistência social, a Patrícia? Assistência social, ela já faz esse contato, ela localiza a família e comunica. Se o paciente permanecer na UPA, aí nós, da UPA, fazemos esse contato, recepção, ou a enfermeira do plantão. Mas esse paciente específico, ele não deu tempo aqui na UPA para que fosse feito providenciado esse contato.
como, né, o doutor Renato disse, o atendimento estava sendo priorizado para salvar a vida do paciente, né, estabilizar o paciente. Se ele tivesse retornado para a unidade, com certeza, naquele momento, ele já estaria estabilizado e aí o contato seria feito. Em relação à questão da emergência, o SAMU ele tem já uma orientação para que entre pelo box. Essa orientação também é feita ao Corpo de Bombeiros? Como que é, Patrícia? Sim, toda a equipe de resgate do município é orientada a trazer o paciente e dar entrada pela emergência, que é o box. E nós vamos fazer o ofício, vamos notificar o Corpo de Bombeiro, né, com essa orientação, novamente, para que os próximos casos eles não deem entrada nesse paciente pela recepção, e sim pela emergência, como é feito pelo SAMU e demais resgates de cidade. Nesse caso específico, o bombeiro será notificado. O Gabriel, o doutor Renato, o Gabriel, que é um médico de excelência, a gente conhece o trabalho dele. Esse paciente também ele não ficou ali na recepção, né? Ele deu a entrada e já foi atendido, isso, né? Foi atendido, ele ficou primeiramente no corredor da medicação, uma maca, foi solicitado raio-x, feita a triagem, quando visto que era um paciente mais delicado, ele foi levado para o bloco de emergência e foi feito todo o protocolo do trauma mesmo. Beleza. A notícia, relatada com clareza, imparcialidade e total responsabilidade. Informações atuais do Brasil e do mundo que impactam nosso dia a dia, narradas com fidelidade sem deturpar os fatos ou manipular ideias. Sem tagarelice e sim reflexão. Jefferson Sputnik, o jornalista que conquistou a confiança da sociedade com o uso da verdade, por mais que ela tenha sido manipulada antes de ser transferida para a população. Seja você leitor, ouvinte ou telespectador, pode contar com quem lhe representa. Jornalista Jefferson Sputnik.